Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui novamente quem vos fala é a pastora Vera. Estamos conversando por alguns dias sobre a ascensão de Davi ao trono. Estamos aqui caminhando com Davi, né, irmãos? Que caminhada difícil. Davi já está próximo, mas ele ainda vai perceber o quanto de crueldade existe nos corações das pessoas. Pessoas interesseiras que agem assim de forma tão cruel, como veremos aqui nesse capítulo. Talvez pensando em alguma recompensa, né, irmãos? Vamos ver o que aconteceu aqui. Relembrando que no capítulo 3, bem no início, diz que a casa de Davi se fortalecia, tá? Davi se tornava cada vez mais forte e a família de Saul se enfraquecia. Então aqui no capítulo 4 nós veremos o declínio da família de Saul. Porque agora o filho de Saul, né, aquele que está reinando, vamos ver o que vai acontecer com ele. Versículo 1 do capítulo 4 de 2 Samuel, nos diz assim, o título é O Assassinato de Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. O que significa ele perder a coragem? Porque ele era, de certa forma, dependente, irmãos, de Abner. Como a gente sabe, Abner era um líder muito atuante, ele era diferenciado, ele era muito competente no seu trabalho. E por isso que, né, Efibosete ficou abalado com aquela situação. Afinal, ele perderia um grande líder, como é que se diz? Querendo ou não, Abner tinha sido uma fonte de força e estabilidade para Israel, né? E todo Israel pasmou, ou seja, em Israel, Isbosete não possuía mais um capitão no exército que lhe garantisse posição no poder. Ou seja, logo, o que iria acontecer? A decadência, né, de todo o reinado da parte de Saul, né, irmãos? Vamos ver quem são os líderes aqui de Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem. Todo Israel ficou alarmado. Ora, Isbosete tinha 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim e o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. E aí, abre aqui um parêntese, para nos falar de Jonatas. Quem foi Jonatas? O filho de Saul que tinha, Jonatas, filho de Saul, tinha, ou seja, neto de Saul, né? E filho de Jonatas era Mefibosete. Ele era um filho aleijado dos pés e ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, a gente acredita que o autor abriu esse parênteses aqui, deu essa informação para nós, né, irmãos? Segundo o comentário bíblico da NVI, né, Bíblia de Estudo Bíblico, nos diz assim que o escritor está ressaltando que com a morte de Isbosete não havia na família de Saul outro pretendente viável para o trono. É porque Mefibosete, como se diz, ele não tinha condições nem físicas e nem a questão da idade para ser considerado o governante de Israel. Ele teria apenas 12 anos de idade quando Isbosete morreu. Para a história desse homem, a gente vai ver mais à frente, tá, irmãos? Isso aqui é só um parênteses para dizer que aqui, a possibilidade de reinado da parte de Saul, está bem inviável, né, irmãos?
por isso que esse fato foi registrado, mas a gente vai conhecer mais sobre a questão do Mefibosete, desse filho de Jonatas, né, irmãos? Mais à frente, lá no capítulo 9, no capítulo 16, no capítulo 19, 21, mais à frente, tá bom? Então, olha só, irmãos. Então, aqui está dizendo isso, que está enfraquecendo o reinado da parte de Saul, né? Ou seja, Isbosete enfraquecido, todo mundo desanimado, e que colocaram esse parênteses aqui, o autor colocou, para dizer da impossibilidade de alguém por parte de Saul, ou seja, vamos ver, vai agora, Davi vai o quê? Avançar mais, dar mais algum passo rumo ao trono, né, irmãos? Versículo 5. Aconteceu então que Recabe e Baaná, ou seja, aqueles líderes de Isbosete, quer dizer, na hora mais quente do dia, na hora do descanso desse rei de Isbosete, os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo. E o que fizeram? Mataram-no e depois fugiram. Olha que maldade. Porque era comum, aqui era a hora do descanso, né, irmãos? Tinha um momento em que a gente fala da hora do meio-dia, o descanso do meio-dia. Naquele clima, né, do Oriente Próximo, era um clima assim quente, né, irmãos? Semiárido, e era normal que as horas mais quentes do dia, após o almoço, as pessoas descansassem, dessem um cochilinho, né? E aqui, olha que traição, Esbozete estava tirando esse cochilinho de meio-dia, né? Descansando. Esses malvados, esses maldosos foram lá e tiraram a vida daquele homem. E fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado em seu quarto. Depois de os transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite por toda a rota de Arabá, levando a cabeça de Isbosete a Davi em Hebron, e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, olha só, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Olha só, irmãos. Que maldade, achando eles que iriam ter alguma recompensa diante desse fato tão horrível, né? Dessa exposição, dessa mutilação, exposição, desmembrar o corpo das pessoas, deixá-las expostas. Era algo assim muito vergonhoso, tanto para a vítima quanto para os familiares, né? Era muito triste a pessoa não ter digamos que um sepultamento adequado. A exibição pública do corpo dos inimigos era encontrada, né? Ela é encontrada na prática do empalamento numa estaca. Isso era usado pelos assírios para produzir um efeito psicológico aterrorizante, né, irmãos? Cortar as mãos e os pés provavelmente era visto como uma extensão do sofrimento e da dor da vida após a morte, mas não uma confirmação suficiente dessa prática. Não há uma confirmação suficiente dessa prática ou de seu sentido subjacente para explicar com segurança a razão desse ato. Mas, querendo ou não, isso é um comentário histórico-cultural da Bíblia, né, do Antigo Testamento, na página 425, tá, irmãos? Isso aqui é só para nos darmos uma compreensão desse tipo de atitude desse povo que fizeram, assim como fizeram, né, aquele ato horrível lembra quando Saul morreu? Como eles quiseram envergonhar, né, levando suas armas lá para o templo de Astarote, e deixando ele exposto, né, uma situação muito, como se quisessem envergonhar, muito triste, muito parecida a situação com o que aconteceu com Saul, né, irmãos? E quando teve aquela batalha de Gilboa, em que Saul e seus filhos morreram, e aqueles filisteus fizeram essa atitude horrível que esses aqui estão repetindo, e olha, eles querem fazer, sabe o quê? Eles querem prêmio, eles vão até Davi, levando a cabeça de Isbosete,
E ainda falam assim, é teu inimigo que tentou tirar, é filho do teu inimigo que tentou tirar a tua vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor, olha, de Saul e de sua descendência, ou seja, eles foram ali achando que ganhariam um prêmio, expondo ali a cabeça de Isbosete, e achando que Davi tinha mágoa de Saul. Só que a gente sabe muito bem pela história que Davi não tinha mágoa de Saul. Pelo contrário, irmãos, Davi agradeceu aquele povo de Jabes de Gileade que tirou o corpo ali de Saul daquele lugar em que estava exposto à vergonha, né, irmãos? Deram-lhe um enterro digno, embora temporário, porque depois Davi, né, depois eles foram enterrados na sepultura de seu pai, né? Saul foi sepultado na sepultura de seu pai, mais à frente, né? Como a gente viu anteriormente, né, irmãos? Então aqui não era algo para alegrar o coração de Davi. Davi não ia de maneira nenhuma se sentir feliz. Ah, agora não tem mais ninguém da família de Saul. Tem só um rapaz que está impossibilitado, que não tem condições, né? Que a gente vai ver mais à frente. Pelo menos é o que se supõe aqui. E o que acontece? Isso não alegra o coração de Davi. Davi não pensa, opa, agora vai ser minha vez de governar sobre Israel, agora não tem mais ninguém para competir comigo. Irmãos, a gente vai ver amanhã qual vai ser a atitude de Davi, tá? Mas realmente essa maldade aqui estão realmente repetindo, né? Algo muito feio que os filisteus fizeram com os pais desse jovem aqui de Isbosete, desse rei. Esse rei morrendo e sendo exposto da mesma forma que seu pai foi. Que tragédia, né, irmãos? Que coisa triste. Que situação digamos assim, esses homens pensaram que iam ganhar algum prêmio. Vamos ver se esse pensamento deles, se essa maldade deles vai ter algum elogio por parte de Davi, como é que Davi vai se portar, será que Davi vai ficar feliz com essa situação? De antemão quero dizer, irmãos, que Davi tem um coração muito amoroso e amanhã a gente vai ver como é que ele vai reagir diante dessa situação, mas de antemão a gente sabe que ele não vai corresponder às expectativas dessas pessoas que fizeram tamanha crueldade. Não adiantaria, né, antecipar os fatos de maneira tão cruel. Deus tinha um momento certo para Davi chegar ao trono, irmãos. Por que tanta maldade? Por que tanto derramamento de sangue? Irmãos, a história registra o quão maldoso é o coração humano, né, irmãos? O coração de quem não teme a Deus, o coração de pessoas interesseiras, tal qual esses inimigos aqui. Que, olha, eles eram líderes, ou seja, eles eram pessoas traiçoeiras, eles estavam ali, eram líderes de grupos de ataque, ou seja, eles eram empregados, né, de Efibosete. Isbosete, quer dizer, irmãos, às vezes a gente confunde os nomes. Isbosete, então eles não eram pessoas de confiança. Olha com quem Isbosete convivia e depositou, né, confiança, passou para eles um cargo como líderes e foi traído de uma maneira tão terrível, tão cruel, né, irmãos? Foi morto de uma maneira tão triste. Então, irmãos, fica aqui. Amanhã a gente vai comentar sobre a atitude de Davi diante desse fato horrível que abalou muito o coração de Davi. A gente vai ver como é que ele se comporta diante dessa situação, tá? Como é que Davi vai resolver, como é que Davi vai se portar diante de tal notícia. Irmãos, aqui não temos nem muito o que falar, porque realmente aqui revela o quanto
que um coração distante de Deus é tão cruel, né, irmãos? É tão traiçoeiro. E faz coisas assim terríveis em prol de alguma recompensa. Mas a gente vai ver amanhã como é que Davi reage diante desse fato. Tá bom, meus amados irmãos? A paz do Senhor, que Deus vos abençoe, que nos ensine a reconhecer, né, que infelizmente a gente vive em um mundo assim, nós vivemos rodeados de pessoas más nesse mundo, né, irmãos? E mal esse homem assim, ou seja, esse homem foi surpreendido com algo ruim, né, irmãos? Ele estava descansando. Aquele homem não esperava que tamanha maldade acontecesse com ele, estava descansando. E que as coisas ruins, no nosso momento em que estivermos numa zona de conforto em nossa vida, que o Senhor não permita tamanhas coisas ruins na nossa vida, né, irmãos? Tá certo que acontecem situações horríveis no mundo em que a gente vive. Essa sede pelo poder, né, irmãos? Essa sede por estar acima, por querer conquistar as coisas. Muitas vezes as pessoas ultrapassam os limites estabelecidos por Deus. E a gente vê, né, irmãos, no cotidiano a gente vê tantas guerras, tantas, né, como a gente vê lá, um exemplo, né, um exemplo muito triste. A gente vê situações em que as pessoas, quando menos esperam, acontece uma tragédia em suas casas, em suas famílias. Isso é retratado todos os dias nos veículos de comunicação, né, irmãos? A gente vive num mundo mau. Isso é antigo, né, irmãos? Só Deus para nos guardar, só Deus para nos proteger. Não é isso? Que Deus nos livre dos homens maus, sanguinários, que Deus guarde a nossa vida e que nós tenhamos tranquilidade em nossas casas, onde nós estivermos, que o Senhor nos guarde de tantas coisas ruins que acontecem nesse mundo, no dia a dia, né, irmãos? Essa história aqui é antiga, mas também, se a gente pensar, é um pouco atual, é bem atual também, né? Não é à toa que a gente vê direto as reportagens sobre fatos assim terríveis, terríveis mesmo, que muitos enfrentam, né? Que Deus nos guarde, guarde nossa família dos traiçoeiros, das pessoas malvadas, que Deus nos cubra com a sua graça, que Deus nos proteja, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, guarde a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, que nunca entre em nosso lugar de conforto, onde Deus colocou para nós vivermos, que a nossa casa é digamos que é o nosso oásis no deserto, mas que nunca nesse ambiente que o Senhor nos deu, que é a nossa casa, a nossa família, adentrem coisas más, pessoas más que querem roubar algo de nós, roubar a nossa paz, a nossa alegria. Não é isso, irmãos? Porque tem os inimigos espirituais que tentam, tal qual esses homens, né, avançaram naquela casa, a vulnerabilidade daquele homem, no momento em que ele estava descansando, aqueles homens maus chegaram e acabaram com sua vida. Então, nas questões espirituais, muitas vezes a gente está bem tranquilo na nossa casa, ou seja, na nossa zona de conforto, na nossa vida cotidiana, e de repente vem os dardos inflamados do maligno contra as nossas vidas. Mas que Deus nos guarde, né, irmãos? Que Deus coloque a sua proteção sobre nós. Afinal, nós temos, o Senhor Jesus nos deu assim, o Espírito Santo dentro de nós, que nos dá, ele nos ensina, ele nos mostra, nos direciona, e o Espírito Santo, até o Senhor usa como é que se diz? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, que nos guarda desses dardos malignos,
dos dardos inflamados do maligno em nossas vidas. Como a gente consegue visualizar lá em Efésios capítulo 6, quando Deus fala das armaduras, né? Que Deus nos proteja com as suas armaduras espirituais e que não venha nenhum dano contra as nossas vidas, contra a nossa casa, que nós estejamos em proteção, seguros, tranquilos, em nome de Jesus Cristo. Eu pensei assim desse lado, tá, irmãos, para a gente pensar sobre essa questão das surpresas que o inimigo prepara para nos tirar da nossa zona de conforto, mas está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque nós temos o guarda de Israel que nos protege, aquele, sabe, o rei Jesus, ele também é chamado de guarda. Ele não tosqueneja, ele não dorme, ele nos guarda, ele nos protege 24 horas por dia. E o que a palavra de Deus diz? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós temos essa proteção, desde que nós tenhamos o vínculo com o Senhor 24 horas por dia, nós tenhamos essa comunhão com o Senhor e com seu Espírito, com o Espírito Santo, que os dardos malignos não nos alcancem, em nome de Jesus. Eu não digo que nós estamos, digamos que nós não sejamos vítimas em algum momento de algum ataque vindo por parte do inimigo, né? O inimigo tenta constantemente nos atacar. A Bíblia diz que o diabo está sempre querendo nos tragar, né? Bradando como um leão, mas acontece que nós temos o leão da tribo de Judá, que nos protege, que nos guarda, e que as coisas só acontecem quando Deus permite, mas nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. Passamos por tribulações, sim, por lutas, sim, só conforme a permissão do Senhor, mas a segurança nós temos. Nós podemos dormir em paz, pois a palavra de Deus nos diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O Senhor que nos guarde todos os dias, e que ainda que o inimigo venha tentar roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, adentrar nas nossas casas. Quando eu falo casa, nossas vidas, o Senhor não permita, em nome de Jesus, mas que nós tenhamos a cobertura do Espírito Santo, a presença do Senhor em nossas vidas, a comunhão com o Senhor. Claro que sempre teremos a proteção do nosso Rei, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é o leão que o inimigo ruge como um leão, ele fica imitando, porque o leão mesmo é Jesus Cristo, que está ao nosso redor, todos os dias, meus irmãos. Como a palavra de Deus diz, Deus conosco, Emanuel. Que Deus nos proteja nesse mundo tão cruel em que a gente vive, de tantas surpresas ruins, tantas coisas ruins. Não é isso, meus amados irmãos? Em nome de Jesus Cristo, foi isso que eu pensei em conversar com os irmãos, sobre a proteção do Senhor, que Ele nos guarde. Infelizmente, Esbozete sofreu aquela situação, mas que o Senhor, o nosso Rei, nos guarde de coisas tão ruins nessa vida e nos proteja. Provações passaremos, sempre passamos, né, irmãos? Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores e somos protegidos em vários momentos de nossas vidas, por que não dizer em todos os momentos? As coisas só acontecem quando Deus permite, porque Ele é que manda, Ele que está lá na porta, né? Ele que está na nossa vida, Ele é o guarda de Israel. E que o Senhor vos abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Então vamos lá, amanhã nós vamos ver como é que Davi vai reagir diante dessa tamanha crueldade na vida de Esbozete, né, irmãos? Esbozete foi vítima dessa situação horrível e amanhã
vão chegar com a cabeça dele até Davi. Vamos ver como é que Davi reage. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos guarde todas as afrontas do maligno. Em nome de Jesus.